Bom, para então eu gostaria de os irmãos para juntos fazer uma prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão de todas as horas, mestre e amigo. Com a intercessão dos espíritos amigos, nós rogamos que esse momento possa contar com todo o amparo, com a luz necessária, para que juntos possamos fazer uma boa reflexão, para que juntos possamos aprender, crescer, aprender a ajudar e aprender também a buscar ajuda. Que Deus possa ter misericórdia de nossos erros, de nossas dificuldades e possa estar conosco nessa noite e por todo sempre. Obrigado, Senhor, pela tua companhia e que assim seja. Muito bem. Hoje nós resolvemos falar então sobre um assunto pertinente ao mês de setembro. Resolvemos abordar o Setembro Amarelo, todos juntos pela preservação da vida, todos juntos nessa luta para nos mantermos firmes, fortes e combater o bom combate e prevenir sempre que possível o suicídio. Esse tema não é muito fácil de ser abordado porque se trata de algo muito pessoal de cada indivíduo. Isso é delicado, até porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe como o outro, como o próximo. Cada um sente a sua maneira, cada um reage à sua maneira, cada um tem um ponto de vista, uma maneira de encarar, e até porque cada um de nós também tem as suas próprias experiências. Todos nós viemos com a nossa bagagem, com o nosso histórico, seja dessa vida ou seja de vidas anteriores, e o que vai formando a nossa estrutura e vai formando a nossa forma de encarar a vida. Então, é por isso que cada um de nós reage de formas diferentes, muitas vezes diante de situações semelhantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o meu Evangelho já velhinho e surrado, lá no capítulo 5, ele tem um tema dedicado, um trecho, um texto dedicado a isso. Ele nos diz assim: a calma e a resignação auridas, ou seja, absorvidas, de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E continua nos dizendo, com efeito, a maioria dos casos são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Que pode ser uma tristeza, um desgosto, uma depressão profunda, né? São muitos os temas, são muitos os motivos que levam e de vir a atentar contra a própria vida. O tema é especialmente complexo porque não existe um único motivo, não há uma única causa para fazer com que a pessoa tire a própria vida. Para alguns, muitas vezes, pode ser que o irmão que cometeu tal ato fez isso diante de uma bobagem, de uma coisa corriqueira, de uma futilidade, de coisas que a gente julga simples ou simplistas demais, mas a verdade é que dificilmente a gente sabe a carga que essa pessoa traz consigo, ou trazia consigo. A gente enxerga muitas vezes uma capa, a gente enxerga muitas vezes um exterior, mas a gente não enxerga o conteúdo. Além da dor, né, quais outros desgostos, humilhações, desesperos, perturbações e até mesmo influências espirituais que a pessoa recebe ou passa
porque muitas vezes há uma influência do lado do além, do lado de lá, fazendo isso. Outro problema, ou outra armadilha, por assim dizer, e aqui eu preciso fazer um meia-culpa. Eu, quando escolhi o tema e fiz a divulgação do que nós iremos falar hoje, eu tratei como suicídio. Isso é um erro, porque normalmente nós pensamos sempre no problema e não na causa. Nós pensamos no problema e não na solução. Nós pensamos no problema e não na resolução ou na prevenção. A gente, né, a gente vê por aí as campanhas muitas vezes tratam assim também, né? Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, mês de combate ao suicídio, diga não ao suicídio. Até por sugestão de uma amiga, eu mudei e acho que o correto a gente deveria tratar, né? Setembro Amarelo, juntos pela vida. Setembro Amarelo, vale a pena viver. Procure ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. Fica algo muito mais saudável, algo mais possível, algo mais encorajador, na minha humilde maneira de ver. Então a gente foca no problema e esquece de focar na solução. Erramos também, aí vou fazer mais um meia-culpa, quando nós focamos muito nas consequências desse ato. Nós focamos muito no que vai acontecer com aquele irmãozinho que resolveu, sabe-se lá pelos motivos dele, ceifar a própria vida. É claro que a gente não pode negar a verdade, a gente não pode esconder o que a gente sabe, principalmente com base nos estudos que a gente tem sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos que os espíritos superiores vieram nos trazer. A gente sabe que a pessoa tem a ilusão de acabar com o sofrimento, a ilusão de acabar com a dor, com a tristeza, com a vergonha, e a gente sabe que a morte não é o final de tudo, e esse ato extremado vai gerar ainda mais dor para ela, e além dela continuar carregando aquilo tudo que ela já tinha consigo. Mas se a pessoa já tem um peso terrível sobre os seus ombros, que faz com que ela pense em tirar a própria vida, por que é que a gente vai ameaçar, entre aspas, e dizer para ela que se ela fizer isso, ela vai sofrer ainda mais, vai ser terrível, vai ser pior, só vai piorar as coisas? Talvez não seja caridoso fazer isso. Por quê? Porque a gente vai estar colocando mais um pezinho em cima das costas dessa pessoa, em cima dos ombros dela. Talvez a gente vai estar colocando ainda mais carga em cima dela, pressionando ainda mais ela. Talvez. É bem verdade que a pessoa precisa, sim, em alguns momentos ou em algum momento, um choque de realidade. Ser chamada para a vida, ser chamada para o mundo real, ser chamada para as demais possibilidades que muitas vezes ela fica impossibilitada de ver. Até porque todos passamos problemas, mas a pessoa está precisando de um colo, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de um abraço, e não de mais pressão, e não de mais peso. Isso pode ser feito com amor. Esse choque de realidade pode ser feito de maneira caridosa, pode ser feito de maneira tranquila, serena, inteligente. Sim, há formas da gente fazer dessa forma. Até porque, se a gente botar ainda mais pressão, pode ser que essa pressão extra seja aquela faísca que faltava para estourar o barril de pólvora. Seja a gota d'água que faltava para transbordar o balde. E aí, ao invés de ajudar, a gente vai estar prejudicando. Eu penso que é possível a gente aplicar uma lógica para ajudar as pessoas que se encontram assim, entristecidas, pensando em fazer algo extremo, com uma lógica muito interessante que se usa no tratamento para dependentes químicos, que é o amor exigente.
Para quem não conhece ou quem não ouviu, ou mesmo para quem conhece, para a gente relembrar junto, até porque eu não sou também um profundo conhecedor, mas eu procurei estudar um pouco a respeito e já conhecia de experiências antigas. O amor exigente, ele é um amor que respeita. Ele é um amor sem egoísmo, mas também sem comodismo, que ele orienta, ele educa, mas ele exige, ele cobra. É como você chegar para a pessoa e dizer assim, ó, eu te amo, eu te quero bem, mas eu não aceito o mal que você está fazendo para você mesmo. A gente precisa junto rever e mudar isso. Nós sabemos, é bem verdade, pelas religiões tradicionais que muitas vezes precederam o nosso conhecimento espírita, né? Mas que também dizem, assim como a doutrina espírita, que só Deus pode tirar aquilo que Ele deu. Então a gente precisa orientar e ajudar as pessoas. Está na questão 944 do Livro dos Espíritos. Nos diz assim, o suicídio voluntário importa numa transgressão da lei da vida. Ou seja, quando um de nós resolve ceifar a própria existência atual, nós quebramos um ciclo natural das coisas. Nós tiramos as coisas da ordem. Todos nós estamos aqui para errar, para cair, para tropeçar, mas para crescer a partir disso, para evoluir a partir disso. Isso tudo nos dá aprendizado. É a famosa escola da vida. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, um outro livro bacana, o meu é bem antiguinho, Entre o Céu e a Terra, ele nos diz que a depuração de cada um de nós, exige esforço, sacrifício e paciência. Como é difícil, né? Não é fácil. É claro que não é fácil. Mas se a gente fizer disso um tema de casa diário, a gente consegue. Mas e então? Como é que a gente pode encarar? Como é que a gente pode ajudar? Ou pedir ajuda se estamos precisando para esse tema, né, da preservação da vida? Bom, primeiramente é preciso que a gente combata um mito popular que diz que quem quer se suicidar não anuncia, vai lá e faz. A gente ouve muito isso, né? Assim como um ditado, um conhecimento popular, né? Na verdade não é verdade isso. A gente sabe que a pessoa perturbada pelos seus problemas, perturbada por aquilo que está lhe afligindo, muitas vezes ela implora por ajuda a nós. Nós é que muitas vezes não percebemos. Algumas vezes, ou eu diria muitas vezes, o pedido de ajuda ele é sutil. Ele pode ser através de uma ameaça? Sim, pode ser através de uma ameaça, através de um discurso suicida, mas ele, na maioria das vezes, ele é sutil. É através de um choro escondido, é através de uma mudança de comportamento, uma atitude mais introspectiva que não era comum, uma depressão que começa a se aprofundar e a pessoa deixa de ver graça em tudo, deixa de ver a beleza das coisas, enfim, há várias formas que a pessoa vai dando sinais de que pode vir a fazer algo que nós entendemos que não deveria, que não seria bom. Por outro lado, é bem verdade também que em alguns casos a gente tem aquela impressão da surpresa, né? A pessoa tirou a própria vida e diz, meu Deus, a gente fica pensando como? A pessoa não parecia mal, não parecia com problemas e de repente acontece. Sim, em alguns casos a pessoa disfarça muito bem as suas angústias, até muitas vezes por medo do julgamento dos outros,
ou porque, o que que a sociedade, o que que as pessoas vão pensar se eu disser que eu estou com dívidas, que eu estou com problema, que eu tenho uma doença, e que meu filho isso, que minha mulher aquilo, que meu marido aquele outro, que, enfim, né, as pessoas acabam absorvendo, colocando para dentro, disfarçam isso, não querem expor as suas fragilidades. E sim, em alguns casos a gente é surpreendido. Nós também não podemos nos culpar pelas atitudes de um próximo, de um outro. Mas muitas vezes dá pra gente perceber, dá pra gente notar, dá pra gente interagir e tentar ajudar. Mas tanto num caso como num outro, nós encontramos, a gente pode vir um passo antes ainda. Diálogo, no diálogo aberto, franco, respeitoso, acima de tudo, e com caridade, com carinho, uma fonte quase inesgotável para a solução dos nossos problemas. De todos. Até porque diz o ditado aí, esse sim é bom, né? Que se um problema tem solução, ele não é problema. Então não tem por que a gente se preocupar. Agora, se um problema não tem solução, bom, ele não tem solução. Então também não adianta se preocupar. Então a gente pode encarar as coisas com mais leveza, com diálogo, com conversa. É preciso que a gente crie isso dentro das nossas casas, na nossa família. O hábito de dialogar. Desde pequenos a gente precisa em respeito, em empatia, em amor, em orientação, em ajuda, em correção de rumos, com amor, com firmeza, com orientação. Assim a gente vai ser capaz de auxiliar uns aos outros. Quando já estivermos, então, digamos, adultos, aí nós teremos a condição de nos ajudarmos uns aos outros na resolução dos nossos problemas atuais e até na preservação de tragédias futuras. A gente vai estar em condições de fazer por nós e de fazer por outros. Se a gente tiver esse hábito do diálogo, esse hábito do respeito, mas do amor, gente. A gente ouvia, e ainda ouvimos eventualmente dos nossos pais, dos nossos avós, que bastava olhar para saber o que não fazer. Ou ainda pior, né? A vara de marmelo, o chinelo, enfim, etc. Claro que é bem verdade que às vezes os filhos precisam de um puxão de orelha a mais, né? Mas, ao contrário do que possa parecer, ameaças e castigos físicos, isso não gera respeito. Não, isso não gera respeito, não gera amor, isso gera medo. Nós, nossos pais, nossos avós, muitas vezes não tinham respeito pelos seus pais, tinham era medo. Tinha uma introspecção, um medo de se expor, um medo de revelar os seus sentimentos, um medo de revelar suas angústias, por quê? Porque se falasse alguma coisa ia apanhar. Respeito se adquire, respeito não se impõe. O medo ele gera sentimentos reprimidos, que por sua vez vão gerar depressões, que vai gerar insegurança e em alguns casos gera uma fuga. E o que são essas fugas? Pode ser um vício, pode ser cigarro, pode ser álcool, pode ser vícios sexuais, pode ser jogo, pode ser tantas outras coisas, inclusive coisas mais sérias. A loucura, que muitas vezes a gente chama de loucura, mas pode ser até um processo obsessivo, de encarnado para encarnado ou de desencarnado para encarnado, e muitas vezes, por fim, o suicídio. Porque a criatura se tornou uma pessoa insegura, sem capacidade de lidar muitas vezes com seus problemas, e aí quando se vê
apertada, angustiada com alguma coisa, ela não sabe lidar e aí acaba tirando a própria vida. Mas essa é uma das. Mas além do amor em família, além do ouvir, do respeitar, do orientar, etc., há outras formas que a gente pode ajudar. Aliás, há outras formas que a gente pode ajudar e nos ajudarmos. A gente volta para o Livro dos Espíritos, na questão 945, e lá a gente tem uma excelente dica, uma ótima chamada para todos nós. Os Espíritos falam quase em tom de repreensão, dizendo: insensatos, por que não trabalhavam? E aí depois complementa. O trabalho de autoconhecimento, aliás, complementa falando sobre o autoconhecimento, sobre o trabalhar, sobre o se envolver. O autoconhecimento ele pode se dar através da leitura, do estudo, né? A doutrina espírita nos proporciona isso, né? Mas também é possível através de excelentes trabalhos com psicólogos, com psicoterapeutas, com pessoas, com profissionais que têm trabalhos lindíssimos, capacitados, exitosos sobre o tema. A gente pode buscar, seja através da doutrina, ou seja através de trabalhos profissionais, com profissionais da psicologia, conseguimos as dúvidas, ou melhor, nós conseguimos encontrar as respostas que nós temos e não sabemos. É preciso que a gente vença o medo, o receio, a vergonha de procurar ajuda ou de orientar a busca de uma ajuda e veja a grandeza que há por trás disso. Ajudar o próximo. Além disso, convidar alguém para um trabalho voluntário, ou seja, por que não trabalhavam, como dizem os espíritos amigos, alguém para um trabalho voluntário ou envolver-se num trabalho voluntário ajuda os necessitados, obviamente, ajuda quem precisa, mas tem, no fundo, um caráter transformador para quem faz. Para quem trabalha voluntariamente, eu costumo dizer, recebe muito mais do que a gente dá. Seja com crianças carentes, com idosos, seja com moradores de rua, seja o que for. Não interessa, com pessoas que estejam em hospitais, em presídios e etc. Por experiência própria, eu digo, a gente recebe muito mais do que a gente dá. E eles também recebem e ficam felizes. E por fim, se isso tudo não resolver, e se isso tudo que a gente falou não ajudar, a gente tem o divino instrumento da prece. Talvez deveria ser o primeiro, né? Talvez deveria ser o primeiro e não, por fim, o divino instrumento da prece. A oração, meus amigos, é a nossa comunhão para com Deus. A prece é a nossa comunhão com Deus. É a porta eternamente aberta ao Pai, que pode nos levar, que pode nos ajudar em tudo que nós tratamos aqui nessa conversa e em todos os nossos problemas. Pois como nos diz o Evangelho, se vós, ou vamos dizer assim, se nós, que somos imperfeitos, fazemos tudo pelos nossos filhos, o que não fará Deus, que também é Pai e é a perfeição completa? Se nós não medimos esforços para ajudar os nossos filhos, imagine Deus, que é Pai e que é perfeito. Então, certamente quando tudo ou todos falharem, Ele estará pronto para nos ouvir. Ele estará pronto, estará com a mão sempre estendida para que a gente possa pegar a mão dele e retomar a senda do bem. A nós não cabe julgar. Dizer, fulano não tinha motivos para fazer isso, ciclana não deveria ter feito isso. Não nos cabe julgar.
Nos cabe perdoar. Nos cabe fazer preces a quem precisa, a quem fez ou a quem pensa em fazer. Nos cabe ajudar, perdoar, julgar. Até porque sejam jovens, sejam velhos, sejam ricos ou sejam pobres, instruídos ou ignorantes, pequenos ou grandes, cada um de nós tem o seu fardo. E só cada um de nós sabe o peso do nosso fardo. Ninguém carrega o fardo de ninguém. Então ninguém sabe quanto pesa o fardo. A nós cabe perdoar, meus amigos, de novo. Nos cabe ajudar, pedindo ajuda e a intercessão dele, que é Pai, de Jesus, que é o Mestre, e dos Espíritos amigos, para que todos nós possamos receber aquilo que nós precisamos, aquilo que nós merecemos e aquilo que nos faz falta. Para que possamos então retomar o nosso caminho nessa encarnação, para que possamos retomar ainda nessa vida e concluir ela da melhor forma possível. Perfeito ninguém é. Problemas todos nós temos. Outros não. Mas é a maneira que a gente encara eles que vai nos fazer mais felizes ou menos felizes. Sendo assim, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando. Quem me conhece tem meu contato. Se alguém quiser e precisar conversar, tem aqui um amigo, um irmão disposto a ouvi-los e tentar, na minha simplicidade, ajudar de alguma forma. Então, assim, para mais uma vez agradecermos, nós façamos mais uma prece a Deus nosso Pai. Então eu convido a todos a fechar os olhos suavemente. Mais uma vez dirigindo o nosso pensamento a Deus, Pai de amor, bondade, justiça e fraternidade. Mas também vamos elevar o nosso pensamento e buscar a imagem de Maria, Mãe de Jesus, que nós sabemos, através dos estudos da doutrina espírita, que trabalha muito atualmente junto aos irmãos que tiram a própria vida através de um ato extremado, sedentos que estão de cessar suas dores, os seus pesares. Maria, como mãe, está lá também, no além, recebendo a todos de braços abertos para tentar ajudá-los da forma que puder, da forma que eles permitirem. Então pedimos que as bênçãos de Deus, de Maria, de Jesus, possam recair especialmente nesse nosso encontro, nesse momento, possam recair especialmente sobre todos aqueles que, por um motivo ou outro, resolveram tirar a própria vida, ceifando essa existência, e estejam passando por dor, estejam passando por dificuldades, que possam ser amparados, que possam enxergar a luz, que possam enxergar o socorro de Deus e que sejam ajudados. Te pedimos humildemente, Senhor, que nós que estamos aqui no plano terra, que possamos também receber essa ajuda para continuarmos firmes e fortes na nossa jornada, apesar de tantos problemas, tantas dores, tantas dificuldades que por vezes passamos, que tenhamos força de superar. Pois sabemos e precisamos lembrar que Tu é Pai, que Tu não nos abandona, nós é que esquecemos de Ti muitas vezes. Te pedimos, Senhor, que essa luz abençoada que recai sobre cada um de nós nesse instante, vinda dos nossos mentores amigos, dos nossos anjos da guarda, possam permanecer conosco, possam se irradiar em nosso lar, possam nos acompanhar quando sairmos na rua, que possa se fazer expressar através das nossas palavras, dos nossos gestos, para ajudarmos quem precisa. Se conosco, Senhor, é o que te pedimos. Permita, na Tua grandeza, que a nossa pequenez seja abençoada pelo Teu amor eterno. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Até uma próxima. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Até mais.